Semana passada a gente fez um vídeo aqui falando sobre o caso da Cíntia Chagas, né, que é uma influenciadora que tem milhões de seguidores e que fala de língua portuguesa, mas também viralizou fazendo comentários sociais, né, adotando um viés bastante conservador, com falas muito problemáticas e que era bastante criticada por causa disso. E aí a Cíntia Chagas se casou com um deputado bolsonarista. O casamento durou poucos meses, ela se divorciou e agora, né, recentemente surgiram vários prints de conversas entre ela e o ex-marido e a denúncia que está em segredo de justiça de que ela teria sido vítima de violência doméstica, né? E aí eu fiz um vídeo aqui recentemente com a Carolina Arcari, falando sobre esse caso, explicamos algumas coisas, inclusive também o apoio dado a ela pelas feministas, né? E aí o que acontece é que de ontem para hoje surgiu uma outra notícia sobre esse caso, agora indicando que ela pediu a prisão do ex-marido, que é o deputado estadual Lucas Bov. E aí o pedido seria, né, em relação a manifestações feitas por ele e que ele estaria divulgando conteúdo que é referente a esse processo sigiloso e assim ele estaria violando a lei. Ou seja, seria um pedido de prisão por causa dessas violações desse sigilo. O Lucas Bov nega que tenha sido ele que divulgou as conversas, e aí agora o caso está na justiça. E mais uma vez aqui a gente volta para falar sobre algumas questões envolvendo esse caso e como a esquerda, no geral, acabou apoiando a Cíntia Chagas, né? E aí eu pego esse ponto aqui, essa história, né, porque o que foi dito em relação a esse caso, inclusive há acusações de que ela estaria se vingando do Lucas Bov, que na verdade essa história nem sequer foi dessa proporção, que nem sequer houve esse tipo de violência doméstica contra ela, que ela estaria usando isso para se vingar dele por ele ter tirado fotos juntos com uma outra influenciadora bolsonarista, que é a Zoe Martínez, a cubana de estimação do bolsonarismo, que aparecia no Jovem Pan e era bem conhecida por causa de suas posições também bastante reacionárias. Então seria um tipo de retaliação da Cíntia por causa de uma suposta traição, ou sei lá, algum tipo de envolvimento entre os dois. O fato é que nessas circunstâncias, né, geralmente o que acontece é que a gente adota, né, a gente aceita a versão da suposta vítima, ou seja, a pessoa foi vitimizada por um agressor e aí a tendência natural é que a gente preste atenção e acolha essa denúncia, até porque recusar isso ou contestar a versão da vítima é um modo de revitimizar essa pessoa, né? Então, em princípio, costuma-se aceitar a versão da suposta vítima. Me parece que é o caso nessa história da Cíntia Chagas. Ela parece ser de fato uma vítima, as conversas demonstram isso, né? Os prints demonstram essas agressões feitas e ela pedindo para parar. Então, assim, acho que nesse caso aqui pode ser que haja muitas sutilezas e muitas coisas que a gente não tem a menor ideia, mas no geral tudo aponta para que o caso realmente aconteceu e que a separação e a denúncia posterior tem a ver com isso realmente. Mas muita gente tem criticado a Cíntia por estar se refugiando agora nas feministas, né? Por estar se refugiando num grupo que ela constantemente criticava, ridicularizava e enfrentava. Ou seja, na hora do aperto ela foi buscar acolhida com o grupo que ela mais odiava. E aqui entra um tipo de acusação muito recorrente, né, nesse tipo de situação, que é de hipocrisia, chamar uma pessoa de hipócrita. Você dizer uma coisa, mas na prática você faz outra, né? Isso aqui vale em vários contextos, quando você tem, por exemplo, um político que promete uma coisa, mas na prática faz outra. Ou, sei lá, um ideólogo, alguém que adere a uma certa ideologia e que na teoria diz uma coisa, mas na prática faz outra coisa, e aí há uma acusação de hipócrita. E aí eu quero entender essa acusação especial, porque ela é muito utilizada, ela é muito recorrente, para tentar desqualificar o que a pessoa diz. E aí, por exemplo, tem um caso, né, que inclusive é descrito no livro do Francis Wynne, que é a biografia do Marx, que o Francis Wynne escreveu, que é uma cena que, se não me recordo, era alguém que discordava do Marx, que falava assim, olha, mas você usa o trabalho do engraxate toda manhã, você vai lá no engraxate, ele engraxa seu sapato, e você vem falar em emancipar a classe trabalhadora, sendo que você explora o trabalho do coitado. E ele diz o seguinte, olha, eu luto para que um dia isso não precise acontecer. Então, assim, criticar a hipocrisia de alguém é um recurso muito recorrente, é uma espécie de um ataque ad hominem também, para você tentar desqualificar a fala de uma pessoa. E isso se dá por um elemento muito particular que existe na retórica, né? Existem 3 elementos clássicos na retórica para tentar reforçar a posição de alguém, reforçar o poder persuasivo de uma fala, que são, primeiro, o logos, que seria aquilo que você diz, né? A sua fala, aquilo que você, como você elabora o que você diz, o poder argumentativo daquilo.
o pathos, que é a emoção que você transmite naquela fala e o modo como você comove a audiência, né, quem te ouve, para ser convencido pela emoção, e o terceiro elemento, que é o ethos, que é o caráter, que é a reputação de quem fala. Então, se você tem uma pessoa que é uma pessoa que tem credibilidade, que tem uma carreira em certo segmento, vamos supor assim, você tem uma pessoa que é um general famoso, que esteve em muitas batalhas, que aí você vai perguntar para essa pessoa sobre alguma estratégia de guerra de algum país, de alguma coisa, aquela pessoa tem uma reputação naquele campo, e assim por diante, né? Seja no setor da educação, no setor da, sei lá, da sexualidade, no setor da psicologia, assim por diante, as pessoas consolidam uma reputação em torno de si próprias, e essa reputação também reforça a autoridade que ela tem em relação àquele tema e aquilo que ela está expressando. Então, quando você confronta as ideias de alguém, você está confrontando o logos, você está confrontando aquilo que foi dito e a estruturação argumentativa daquilo. Quando você questiona o apelo emocional, né, a manipulação emocional que alguém faz em relação a certo tópico, você pode questionar o pathos que ela está tentando causar na audiência. E quando você confronta a pessoa, faz ataques ad hominem, como uma acusação de hipocrisia, por exemplo, você está atacando o ethos, está atacando o caráter da pessoa, né? De modo que você vai sabotar, você vai minar a credibilidade daquela pessoa para que deixe de ter valor aquilo que ela fale. E aí, embora por um lado seja muito eficaz, isso é muito eficaz em debates políticos, por exemplo, né? Basta pensar nas eleições para São Paulo lá, acusações de que certo candidato usava cocaína, ou que o outro era um coach farsante que havia participado de uma quadrilha de ladrões de banco, o outro que é corrupto e assim por diante. Essas várias acusações, elas visam sabotar a credibilidade dessas pessoas. E aí demonstrar como aquilo que elas dizem não tem valor, porque aquela pessoa não tem valor. E aí, a acusação de hipocrisia vai nesse sentido, né, demonstrando a desconexão, a contradição entre discurso e prática. E isso é muito poderoso. Esse é um recurso muito poderoso porque expõe as fragilidades, inclusive das ideias da pessoa. Né? Se ela, porventura, não é capaz de seguir aquilo que ela prega, é porque talvez a ideia não seja tão boa assim. Mas, por outro lado, né, pensando friamente, pensando em questões argumentativas, né, em questão da racionalidade, isso não deveria, pelo menos a princípio, afetar o que foi dito, né? O fato de uma pessoa ser hipócrita não faz com que as ideias que ela defende ou aquele argumento que ela utilizou seja falso, seja ruim, seja, sabe, questionável. Você pode ter muitas posições que são de difícil adesão, né? Basta pensar na religião, o cristianismo. O cristianismo é uma religião que exige um esforço tremendo do fiel, exige, sabe, um tipo de sacrifício que é inconcebível, tanto que é o argumento do Freud em relação a isso, né, que exige um esforço que é desumano, exige um esforço que é anti-instintivo para que você siga uma religião como o cristianismo, que é dar a outra face, que é de você, sabe, se entregar para a morte para salvar outra pessoa, para salvar a humanidade, como fez supostamente Jesus. Então, assim, é o tipo de religião que exige um tremendo sacrifício dos seus fiéis e a maior parte dos fiéis não é capaz de fazer. Quando faz, vira santo. Então, assim, São Francisco é alguém que resolveu viver, sabe, ao pé da letra a mensagem de Jesus, e aí ele vira santo do catolicismo porque ele é alguém que vivia lá com trapo, no meio no meio dos leprosos e assim por diante. Então, é um tipo de ideal que é tão desconectado da realidade das pessoas que é de difícil prática, de difícil, sabe, execução. E aí gera essa percepção de hipocrisia. Então, assim, alguém ser hipócrita não quer dizer que a ideia seja ruim, ou que a ideia seja, sabe, mal elaborada. Pode indicar que ela seja muito difícil de ser executada, mas não ataca necessariamente as ideias da pessoa. Então, quando você tem acusações feitas contra figuras públicas, né? Pensamos aqui Cíntia Chagas, por exemplo, ou sei lá, ou da esquerda, ou sei lá, ou da direita, ou religiosas, assim por diante, isso não deveria estar vinculado diretamente com aquilo que ela defende. Até porque diferentes posições políticas têm ideias bastante interessantes, né? Eu acho que é importante te vir aqui também mencionar isso e sempre reforçar esse ponto, que é muito fácil desqualificar de antemão ideias das quais a gente discorda, porque a gente não gosta daquilo, porque a gente, sabe, se identifica como progressista ou como esquerda radical. Então, assim, tudo que não é parte do meu grupo é ruim, sabe, é lixo, é raso, não tem serventia. Então, há uma tendência muito natural, sectária, de fazer isso, de tentar simplesmente, sabe, fingir que não existe nada de valor fora daquele meu grupo. Mas isso é uma caricatura que se faz das ideias dos outros, né? E é claro também que as redes sociais não colaboram muito nesse sentido. A gente pode pensar que quando certas ideias, que são bastante complexas na teoria, bastante complexas nos seus autores que elaboraram essas ideias, né, nos filósofos, nos pensadores que fizeram esse tipo de investigação, quando essas ideias complexas são projetadas, são transferidas para as redes sociais,
há uma tremenda simplificação, né? Isso vale também para o marxista que você curte, né? O cara pega lá uma ideia que é bastante sofisticada do Marx, traz para a rede social e vira um pastiche, vira, sabe, um estereótipo daquilo que não corresponde às ideias sofisticadas daquele autor. E é muito difícil encontrar alguém que seja capaz de fazer essa transposição de modo que você compreenda realmente as sutilezas das ideias dos grandes pensadores. E isso vale para Marx, isso vale para Foucault, isso vale para Nietzsche, isso vale para autores de direita, isso vale para muita gente. Então, assim, é importante nesse sentido que quando a gente for confrontar a ideia dos outros, a gente evite, primeiro, o erro de achar que as pessoas que estão dando a cara a tapa na internet, que elas estejam dizendo exatamente o que o ideal prega, ou seja, elas estão aqui fazendo uma caricatura, geralmente, daquilo que elas dizem defender. Isso inclui a religião também. Primeiro, prestar atenção nessa desconexão que há já entre o referencial teórico e as redes sociais, mas também compreender que os comportamentos humanos de certos indivíduos, certas personalidades, mesmo sendo hipócritas, não invalidam automaticamente as ideias dela. Aí você tem que entrar em outra esfera, que é a esfera da argumentação, que é a esfera de você, sabe, pegar o discurso da pessoa, pegar aquilo que foi dito, pegar as ideias que ela propaga e confrontá-las aí ponto a ponto. Aí é um outro trabalho, aí é um trabalho de análise argumentativa e não um trabalho de análise de comportamento das pessoas, né, das contradições entre teoria e prática. Eu só menciono isso porque me incomoda muito ver o modo como essa desqualificação das pessoas teria o intuito, na verdade, de desqualificar as ideias dela, né? As ideias que a Cíntia Chagas apregoa, elas não são ruins porque ela seria uma hipócrita agora, porque ela está usando as feministas para se defender da violência que ela sofreu de um bolsonarista, de um conservador. As ideias dela são ruins por outras questões. Então, assim, aí seria necessário avaliar, sabe, afirmação por afirmação, o que ela disse. A gente fez aqui no vídeo anterior sobre a fala dela de se submeter, né, de ser submissa ao marido. Então, a gente já fez uma análise sobre aquilo ali. Então, o ideal nesse caso é você pegar fala por fala e entendendo como ela é elaborada, como essa ideia é apregoada e o que ela representa e como isso representa, seja argumentativamente um argumento mal elaborado, ou seja, em termos sociais, como isso causa um dano na sociedade, né? Mas de qualquer maneira, fica uma advertência aqui que é mais genérica, né? O fato de alguém ser hipócrita não significa necessariamente ou automaticamente que as ideias que ela apregoa sejam ruins. Aí é necessário fazer esse trabalho de análise, que é um trabalho também cuidadoso e minucioso de você passar aí fala por fala, ideia por ideia, que foi o que a gente fez ao longo de muito tempo, né, em relação a Bolsonaro, em relação ao Olavo de Carvalho, em relação a Nando Moura, pegando as falas dessas pessoas e mostrando como essas falas são péssimas, né, são péssimas, são perigosas, são prejudiciais, são antidemocráticas, algumas delas, sabe, de apologia à ditadura e assim por diante. Então, aí é uma outra questão. Se vocês estão acompanhando a progressão desse caso aí da Cíntia Chagas, agora pedindo a prisão do Lucas Bove, porque estaria violando ali o processo, né? Estaria infringindo o sigilo do processo. Como é que você entende a situação? E também sobre esse esforço de desqualificar a pessoa, né? Seja qual for a acusação, de hipocrisia, por exemplo, para tentar desqualificar as ideias que ela apregoa. Como você enxerga isso e com que frequência você vê isso também, né? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!